Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 19 de novembro de 2025, estamos juntos mais uma vez, uma quarta-feira, para fazer a nossa conversa fraterna e vamos iniciar o nosso trabalho na data de hoje, dizendo bom dia a todos vocês, bom dia Rosa, bom dia Verônica, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 153 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 153 tem como título Conceito de Salvação. Bom dia Verônica, bom dia Regina, bom dia Rosa, bom dia seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam todos bem-vindos. Capítulo 153, título Conceito de Salvação. Mensagem é de Paulo de Tarso, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Isso é uma mensagem teológica, é uma mensagem evangélica da carta de Paulo, nas palavras de um teólogo, de uma pessoa que está com a teologia inserida no contexto da sua comunicação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje, o tempo é agora. Mensagem de Emmanuel. Salvar em sinonímia correta não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaportes para a intimidade com Deus. Bom dia, seu Luiz. Salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Paulo, salvo de crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós, não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isso é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Meus amigos, essa mensagem de Emmanuel é de extrema relevância para que nós possamos continuar na nossa luta, mesmo quando nós tivermos cometido falhas, erros. Os erros podem acontecer, faz parte do processo, do caminho que a gente está seguindo. Os caminhos terão percalços,
teremos que tomar decisões, nos encontraremos diante de encruzilhadas e precisamos cruzar a encruzilhada, precisamos saber para que caminho vamos. Isso tudo está relacionado ao nosso potencial de capacitação. Todas as dificuldades que a vida nos oferece, elas são meios de prova, meio de nos melhorarmos e não para nos impedir a nossa marcha. Muitas vezes a gente deixa de construir, deixa de progredir porque se acha incapacitado. Eu não tenho condições de viver aquela experiência, eu não tenho condições ainda não estou pronto para esse trabalho X, preciso me aprimorar mais. E você não se aprimora e você não realiza o trabalho. E aí você não entendeu que o momento da mudança é agora. Emmanuel fala aqui no final da sua mensagem: o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros de aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Por que ele pega a salvação e transforma em corrigenda de nossos erros? Porque eu só serei, entre aspas, salvo se eu quiser, se eu me transformar. Na teologia, você tem uma separação entre obras e graça, né? Lá eles entendem, as pessoas das igrejas, das religiões evangélicas, denominações protestantes e até católicas, entendem que a graça, ela é dada por Deus a uma pessoa, a um espírito. Fulano de tal é o vaso escolhido por Deus para ser o apóstolo Paulo. Paulo foi escolhido por Deus para ser o apóstolo Paulo, sem a menor dúvida que tenha sido. Mas Paulo se esforçou para ser o apóstolo Paulo. Ele não veio pronto. Ele não era um vaso já completamente feito, perfeito, totalmente apto. Tanto é que ele se livrou da crueldade para poder se transformar. Pedro se libertou da dúvida para poder ser o Pedro. Quando ele nega Jesus 3 vezes, ele tem dúvida da sua fé. E, no entanto, depois que ele comete o erro, depois que ele cai no abismo do arrependimento e do remorso, ele entende a importância da missão e se fortalece. Se fortalece após a queda. Ele não fraqueja, ele não fica envergonhado após a queda e diz: não sou capaz de ser apóstolo de Jesus porque neguei ele 3 vezes. Não. Até porque o mestre já sabia da sua fragilidade. O mestre já disse a ele: até o cantar do galo, você me negará 3 vezes. Jesus deixou de amar o Pedro? Não. Deixou de confiar nele? Não. Deixou de entregar nas mãos dele a missão de ser a pedra da igreja? Não. Por quê? Porque Pedro é humano. Porque Pedro estava a caminho. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar na indulgência que a gente tem que ter com os erros dos outros. A gente é muito rigoroso quando a gente julga as pessoas. Fulano de tal, dirigente de uma casa espírita, não pode falhar. Fulano de tal é meu pai, ele é forte, ele não pode falhar. Fulano de tal é minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela é uma pessoa muito forte, foi ela que me criou, ela não pode falhar. Pode. Pode porque está a caminho. Pode porque o conceito de salvação não está atrelado a uma certeza ou um presente dado por Deus, está atrelado ao nosso processo de progresso, que é paulatino, que é no dia a dia, que é nas refregas, que é no enfrentamento das nossas mazelas, das nossas más inclinações, dos nossos desejos desenfreados, dos nossos arrebatamentos terrenos, materiais, que muitas vezes nos impedem de seguir adiante. Moralmente falando, estamos todos na busca dessa salvação, que nada mais é do que o alcance da nossa perfeição relativa, segundo a doutrina espírita. Salvar em legítima significação, olha só, salvar em sinonímia correta não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória
ou fornecer passaporte para intimidade com Deus. Está criticando aqui veementemente as igrejas que dizem isso, porque o pastor, a palavra dele é inquestionável, porque ele tem mais intimidade com Deus, porque ele isso, porque ele aquilo. Vamos tirar o termo pastor, né, para não ficar, não parecer que a gente está atacando uma específica religião. O padre, o pai de santo, o dirigente da casa espírita, o pastor, o rabino, não tem a verdade absoluta nas mãos. Não tem que necessariamente ter a sabedoria superior por causa do cargo, por causa daquilo que ele está alcançando aquilo, porque está a caminho. Quem diviniza a pessoa somos nós. Não devemos adorar pessoas. As pessoas criticam aqueles que adoram imagens. Pior do que adorar imagem é adorar pessoas. Porque a imagem está ali calada, não vai fazer nada, vai me contribuir com nada e nem me atrapalhar. Mas a pessoa que tem o dom da palavra, se ela for divinizada por você, você vira um capacho na mão dela. Se ela não tiver moralmente uma conduta ilibada, ela usa você. Como a gente vê muitas vezes aí, as igrejas vendendo vassoura santa para varrer o pecado dentro da sua casa. Essa semana eu quero crer que tenha sido um meme, mas eu vi um pastor e uma bispa, não sei porquê, uma bispa, vendendo maçã do Jardim do Éden. Aí a pergunta na postagem: será que alguém compra essas maçãs? Compra porque está fragilizado emocionalmente, porque está sofrendo, porque foi ali buscar uma tábua de salvação naquele ambiente, está frágil, está vulnerável e compra. Pensa que assim, numa última oportunidade, vai conseguir a salvação já de uma situação. Mas o pior não é quem compra, o pior está em quem vende, porque está vendendo uma ilusão, está enganando as pessoas. Então, aquela pessoa que está fazendo isso, diante do povo todo que ela tem ali na sua frente, e também da posição que ela ocupa naquela comunidade de líder espiritual, vai ser salva, porque é líder espiritual, está isenta de quitar seus débitos, de estar diante do Pai no tribunal da consciência, para poder fazer o comparativo necessário do que fez de bem ou não. Como é fácil a gente se endividar perante a vida, é verdade, Valéria. Como é fácil a gente se endividar diante da vida. E é legal a gente pensar isso, né? Porque aí a gente tira um pouquinho da carga da pessoa que se engana. A pessoa se ilude naquele momento porque ela está sofrida, ela está fragilizada, ela está vulnerável. Por isso que eu boto a culpa maior em quem tenta iludir e não no iludido. Olha o que Emmanuel fala aqui: salvar, em legítima significação, é livrar de ruína o perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Então, para que eu seja salvo, para que eu me salve, eu tenho que me abrigar, eu tenho que me proteger, eu tenho que me conservar. Conservar o quê? Meus valores já conquistados, minhas obras realizadas, conservar o que eu já, valorizar aonde eu já cheguei. Mas, meus amigos, eu ainda não cheguei no topo, então eu também posso falhar. Você pode falhar, Valéria, Letícia, Rosa, todos vocês que estão aqui, Verônica, seu Luiz, Dona Conceição e seu Reginaldo, qualquer um de nós pode falhar. O que não pode é desistir de tentar. O que não pode é julgar o outro, impondo-lhe uma santidade que é cruel. E o mais importante nisso tudo é que esse salvar-se é a si mesmo primeiro, para depois salvar o outro. Eu preciso me salvar, então eu preciso me livrar da ruína e do perigo, eu preciso me conservar, eu preciso me defender, eu preciso me abrigar.
Eu me defendo do mundo, mas também me defendo de mim. Que não adianta só se defender do mundo. Eu estou aqui agora, olha, trancado numa casa com alarme e tudo. Estou protegido. Em tese estou. Mas estou protegido de mim mesmo? Não. Porque eu estou aqui dentro junto comigo. Então eu posso me ferir. O mundo lá fora hoje não me fere. Mas eu posso me prejudicar, me ferir. Se eu não souber cultivar bons sentimentos. Se eu não souber observar meus pensamentos. Eu posso me ferir. Então, as minhas tendências, as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios é que precisam ser avaliados, analisados. E se eu estiver com um ou outro que não seja adequado, eu não tenho que me crucificar, eu tenho que entender, apaziguar a mente, o coração, as emoções, me equilibrar e tentar entender por que eu agi dessa maneira ou de outra maneira e não me sacrificar ao ponto de deixar de continuar a minha obra, o meu trabalho, porque eu tive uma queda. Aconteceu. O que eu vou fazer? Errei. Vou tentar acertar de novo, para que eu me salve. O fato de eu ter errado no caminho, na jornada do progresso, de ascensão, não impede a minha salvação. Olha a diferença. Quando você vê outras denominações, outras questões, outras religiões, outras doutrinas falando exatamente o contrário. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. A salvação chegou, meus amigos, até nós, pela doutrina espírita, porque ela é uma doutrina filosófica. Ela é uma doutrina que me compele a mudanças, a reforma íntima, a transformação, a fazer a caridade. Então ela é uma grande ferramenta, não é a única. Que fique claro, porque a gente não faz proselitismo aqui e a gente não é hipócrita. Não é a única ferramenta de salvação, mas é uma ferramenta de salvação. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, poderia ser por outra denominação, por outra doutrina, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Agora vem o recado. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender. Estamos a caminho, aprendendo, evoluir, acertar e retificar-nos. Nós necessitamos aprender, temos a necessidade de aprender, de evoluir, de acertar e de retificar-nos. Mas sim, a salvação no verdadeiro sentido, isto é, com o auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações, diante da lei, com letra maiúscula, a lei de Deus, dispostos a esposá-las e cumpri-las. Esse é o processo. Essa é o grande barato da vida. Se nós encontramos a doutrina espírita, nós não estamos salvos. Nós nos salvaremos se utilizarmos ela como uma ferramenta para seguir adiante, para aprender, para evoluir, para acertar, para nos retificar a nós mesmos. Nos retificarmos a nós mesmos. E isso é o verdadeiro sentido. E aí a gente, com a doutrina espírita, pede o auxílio do alto, dos nossos mentores, dos nossos espíritos de luz, para que estejamos no conhecimento, que eles nos ajudem, nos inspirem para termos sempre boa vontade em estudar, ler, nos aprimorar e assim esposar e cumprir essa doutrina que é muito difícil. Vai lá no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Homem de Bem. Leia o item 3 do capítulo 17, que você vai ver como é que Kardec define o que é o homem de bem, para você ver a dificuldade que tem, que nós teremos que enfrentar para chegarmos a esse ponto. Mas, em um certo momento, Kardec diz ali, o bom espírita
não é aquele que já vem, que já está perfeito. É aquele que se esforça por dominar as suas más inclinações. Esse é o bom espírita. Porque tem primeiro o homem de bem, nesse capítulo 17. O tópico 3 é o homem de bem. O tópico 4 é o bom espírita. E aí ele fala isso. Primeiro ele relata quem é o homem de bem. Aí você chega no final daquele texto e entende que você não é. Você não consegue fazer aquilo tudo que está ali. Mas depois ele fala, o que é ser um bom espírita? Não é aquele que já alcançou tudo isso aqui que está no item 3. Mas é aquele que está procurando encontrar isso. É aquele que está caminhando nessa direção, está galgando esses valores. De que maneira? Buscando fazer a caridade, buscando controlar suas más inclinações, dominando seus anseios equivocados, seus impulsos. É muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras. Olha, isso aqui é muito importante. Perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Quando a gente choraminga, quando a gente murmura o que já aconteceu, fica sofrendo, a gente está perdendo tempo sobre o tempo perdido. Porque já aconteceu, não vai mudar, não vai se transformar. É agora, é daqui adiante. Cometeu a falha? Olha, observa, avalia, estuda o que foi que fez você ser levado àquela conduta, mas não adianta murmurar, ficar sofrendo. Oh, meu Deus, e agora o que será? Não. Age, assume as consequências da sua vida, assume o seu erro e segue adiante, se fortalece para não errar de novo. Olha aqui, reconheçamos com o apóstolo Paulo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento de nossa vida é agora. Chama-se agora. Todo erro cometido no passado não vai se apagar, mas você pode cometer um no futuro, mudando o seu presente. Em vez de murmurar, ficar sofrendo ali, paralisado naquilo que já aconteceu, perdendo mais tempo, entenda que você pode transformar o futuro compensando aquele erro do passado. Falhou com alguém? Você vai ter tempo de se reajustar com essa pessoa. Se você tiver a caminho, se você continuar a caminhada. Se parar aqui, a pessoa cada vez vai ficar mais distante. Então, entendamos o que nós fizemos, compreendamos o nosso erro, arrependamos-nos daquilo que foi feito, busquemos a recompensa do que foi feito com aquela vítima nossa através de uma ação, proatividade. E assim você não perde tempo na murmuração. Por que a murmuração é tempo perdido? Porque você perde tempo sobre o tempo que já está perdido. Você não vai mudar aquilo que aconteceu e também não vai se transformar, porque não está entendendo nada, porque ainda está aqui no arrependimento murmurante, no remorso dilacerante. O remorso é terrível. A gente pode evitar o remorso, porque ele sim paralisa. Por que você tem que evitar o remorso? Qual é a utilidade do remorso? Te ferir, te enclausurar, te penalizar. Não é mudar a coisa que aconteceu. Qual é a utilidade? Nenhuma. Então não adianta eu ter remorso. O que adianta é ter arrependimento. O arrependimento sim me faz agir. Eu me arrependi de ferir a Valéria, corro lá para conversar com ela e me redimir. Isso é arrependimento. Remorso, eu iria ficar aqui me remoendo. Ai meu Deus, eu feri a Valéria, aquilo que eu falei para a Valéria, como é que eu pude ser assim? Por que eu falei isso para a Valéria? E agora, que vergonha, que situação. A Valéria não sabe que eu estou arrependido? A Valéria está magoada do mesmo jeito? E a nossa relação está indo cada vez por água abaixo, mais por causa dessa inércia. O remorso não me ajudou. Agora, o arrependimento me compele a ir até ela, pedir perdão, conversar, me explicar, esclarecer por que eu agi assim ou assado. E aí assim a gente renovar nossos votos de amizade. O que foi mais útil? Ter remorso ou arrependimento?
É isso aqui. O momento da transformação é agora. Errou, falhou, deu mole. Onde foi que eu errei? Numa próxima eu vou tentar acertar. E se não puder ser com aquela pessoa, eu vou encontrar um jeito de viver feliz, porque eu preciso também da felicidade. Você precisa ser feliz. Todos nós estamos fadados à felicidade. Temos que compreender isso de uma vez por todas, para que a gente possa efetivamente continuar nessa jornada. Qual seria a finalidade da vida para todos nós aqui presentes, se não fosse para sermos felizes? Porque Deus haveria de nos criar, se Ele é perfeito, soberanamente justo, bom e amoroso, se não fosse para me tornar uma pessoa feliz? Então os meus erros que hoje me infelicitam, minhas falhas que hoje me levam a quedas, são momentâneos. E eu tenho na doutrina espírita a ferramenta suficiente para me transformar numa pessoa melhor e buscar essa felicidade. Aqui eu desejo, aqui eu estou fadado por ser herdeiro do feliz, que é o Deus, que é o Pai Celestial. Essa é a mensagem de hoje. E agora, minuto de sabedoria de Carlos Douros Pastorino, para a gente poder encerrar essa conversa. Olha só, capítulo 168, Pastorino sempre altamente conectado com a nossa reflexão. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Não se construir um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre e saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Meus amigos, sem palavras, um bom dia a todos vocês. Que nós tenhamos uma quarta-feira de luz, de paz, de reflexão, de serenidade, de produtividade no nosso processo ascensional. Paz e bem e até a próxima.